Através de uma iniciativa e muita disposição, uma aluna da UFSC, do curso de Letras Português, desenvolveu o projeto Releituras Livro Acessível. Desde 2017, a confecção de audiolivros de literatura em formato de radionovela tem feito a diferença na vida de muitas pessoas com deficiência visual, dislexia e autismo. O intuito é promover a acessibilidade a todos e, claro, a inclusão social. E eu recebo aqui no estúdio a fundadora do projeto, Fátima Medeiros, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa iniciativa. Oi, Fátima, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Explica para a gente agora um pouquinho do projeto Releituras. Como é que são feitas essas gravações? O projeto Releituras é uma iniciativa independente. Quando eu comecei a estudar letras português, porque eu tenho degeneração de córnea, e, claro, demanda muita leitura e eu não conseguia fazer as leituras. Então, eu fui atrás de ler um livro, não consegui, e fui tentar escutar audiolivros. E no segundo eu dormi. E aí eu tive a ideia, deve ter alguma coisa diferente que a gente consiga se concentrar mais. Aí lembrei da radionovela e fiz um piloto com um conto do Machado de Assis, A Agulha e a Linha. E logo em seguida eu percebi que outras pessoas tinham a mesma dificuldade que a minha, né? E como fazer para gravar isso? Né? E aí eu fiz um projeto e chamei voluntários para gravar. Só que aí eu percebi que não era só chegar lá e gravar. A voz tinha que ser mais apurada, né? Então eu montei um curso de 8 oficinas, onde eu treino o pessoal desde leitura, que a gente chama leitura corrida, até princípio de dublagem. E a gente está incluindo até edição, para que a gente consiga fazer o material mais rápido. Então as pessoas entram como voluntárias e saem quase como profissionais da voz, porque a gente consegue fazer a correção da dicção, consegue colocar nas pessoas o espírito de leitura dramatizada, porque a gente trabalha com radionovela. E trabalhamos também com parceria. A gente tem a ABU, que deixa a gente fazer as oficinas, a biblioteca da UFSC, e o Lab Rádio da UFSC do jornalismo, que nos cede gentilmente com 2 técnicos maravilhosos, apaixonados pelo projeto. Imagino. Que deixam a gente gravar 2 dias por semana lá. É assim que ele funciona até agora. Sim, aí você tem 12 irmãos e todos com esse problema na visão. Foi daí que teve essa ideia desse seu problema e familiar também? Na realidade, o problema dos meus 2 irmãos é uma coisa muito importante. Eu morei fora do Brasil e lá tinha uma preocupação muito grande, na Holanda, com a diabetes. Os meus pais são diabéticos, ambos. E eu nunca tinha ideia que a diabetes deles fosse afetar a visão. A gente só tinha medo de ficar diabético. E na realidade, a maioria dos filhos tem furo na retina, que é proveniente da degeneração causada pela diabetes. Minha mãe está viva ainda, está com 87 anos, está ficando cego. Meu pai faleceu cego e há pouco tempo, o meu irmão mais velho faleceu há pouco tempo, ele também faleceu, estava com a visão do olho esquerdo, ele perdeu, por causa do furo na retina. Eu até acredito que isso deveria ser uma coisa mais falada dentro das escolas, né? Não só a diabetes, mas tem outras doenças degenerativas, como glaucoma. Há pouco tempo, com a pesquisa, descobri que até o sarampo pode causar cegueira. E a gente fica sem saber que isso acontece. E esse, então, é um projeto que engloba, né, todo mundo. Exatamente. Porque quem não gosta de lembrar das coisas, né, dos sentimentos das coisas, uma radionovela, a gente volta no tempo. Aí, como é que é o projeto, como é que atinge essas pessoas? A princípio, quando a gente começou a colocar o projeto, as pessoas perguntavam meio assim, poxa, mas já não existe um leitor de PDF? Né? Porque a pessoa que nasce cega, ela é educada com o leitor de PDF. Mas a maioria das pessoas cegas no Brasil e no mundo são pessoas que ficam cegas ou por doenças degenerativas ou por algum acidente.
Sim. Então, essas pessoas, elas têm as imagens que elas já viram no subconsciente. E a radionovela consegue trazer isso de uma maneira mais rápida para eles. E também tive a experiência de pessoas cegas mesmo, que nasceram com glaucoma, que depois que escutaram o material, disseram, nossa, a gente se sente dentro da história. Uma delas chegou a definir o projeto como assim, eu acho que isso é a versão 3D do audiolivro. Isso para a gente assim, foi um retorno assim, fantástico. Essa gravação, como é que é feita? Vocês aceitam voluntários? Tem que ser pessoas para fazer a voz, né? Para fazer voz de criança, voz de adulto. Como é que é feito? Como é que é a escolha de vocês? Nós aceitamos todas as pessoas. Tem gente que fala assim, olha, não vou entrar no projeto porque minha voz é feia. E a gente tem uma fono que ela treina dicção, ela fala, não existe voz feia, existe voz mal treinada. Né? Eu até estava brincando com você um pouco antes da entrevista, a minha é feia mesmo, mas aí eu aproveito e faço voz caricata, daí eu faço voz de velhinho, faço um outro tipo de voz e não existe voz feia, existe a vontade e o amor que a gente tem de fazer o trabalho. Né? E qual é o retorno desse projeto? Digamos assim, pela minha pesquisa, eu descobri que 99% de toda a produção que é feito de livros e de qualquer tipo de produção escrita no mundo, no Brasil, não está em formato acessível para essas pessoas. O que é não estar em formato acessível? Existe o leitor de PDF, mas alguém tem que passar o livro para o PDF para o leitor ler. O leitor transforma letras em algoritmos que transformam em voz mecânica. O nosso processo é bem mais rápido, a gente transforma o livro em voz humana, é mais barato, mais rápido e mais humano. E mais interessante. E aonde é que atinge essas pessoas? Porque são pessoas com deficiências visuais, com dislexia, crianças hiperativas que não conseguem sentar para ler um livro, né? Onde é que atinge? Como é que atinge essas crianças? Ele atinge adultos, jovens, todos. Ele atinge um público que eu costumo dizer um público novo, porque quando eu comecei o projeto, ele era direcionado para baixa visão e cegos. E por coincidência, não sei, é bem interessante, eu fui trabalhar no Floripa Letrado e lá eles fazem toda a seleção do pessoal que tem dislexia, o TDAH. Daí eu fui convidar o pessoal para participar do projeto, para ler no projeto, e uma pedagoga falou, nossa, isso serve para quem tem dislexia? Aí eu fui atrás da dislexia, descobri que também para TDAH e tudo mais. E há pouco tempo pesquisando, a definição que se dá é que são pessoas que têm deficiência de impressão. Quem são? Pessoas que têm deficiência cognitiva, que seriam os dislexos, TDAH, pessoa que tem uma deficiência de percepção, que seriam as pessoas autistas, e as pessoas que têm até uma deficiência social, que é o analfabeto, que não tem condições de comprar o livro e de fazer todo o processo, ele chega mais rápido, e pessoas que têm também uma deficiência física, que aí volta para o baixa visão, o cego, e até uma pessoa tetraplégica, que precisa de uma outra pessoa para ler. E qual é o retorno que vocês têm dessas pessoas que conseguem? E outra coisa, quem está assistindo com certeza quer, eu quero acessar, eu quero ver como é que funciona. Como é que faz? Bem, a gente está batalhando há muito tempo, desde outubro de 2017, para conseguir o nosso próprio estúdio, porque, como eu te falei, a gente grava com o estúdio emprestado da Rádio UFSC, só que a gente tem quintas e sextas, que são os dias de feriados no Brasil, e aí o processo é lento. E a gente precisa ter o material para gravar mais. E a intenção é que esses livros que a gente está fazendo, ele chegue à pessoa que precisa via app. Também estamos procurando alguém que possa nos ajudar a fazer o app, porque assim, o livro acessível hoje falado é o Braille. O Braille serve para as pessoas que nascem cegas. Quem fica cego tem um pouco de dificuldade de aprender o Braille. Então, a pessoa que fica cega, o processo seria mais rápido se ela usasse o nosso material. Por isso que eu chamo ele de livro acessível. Né? E chegaria para elas no app, no celular, e elas poderiam escutar onde quisesse, a hora que quisessem. Em qualquer lugar do Brasil, do Porque mundo. hoje em dia, uma pessoa chega, eu dou um exemplo, né? A pessoa mora em Antônio Carlos,
Ela tem que vir até o Saco Grande, o bairro Saco Grande, onde tem a Associação dos Cegos, para emprestar um braille ou para emprestar um audiolivro, para ler e devolver. Esse audiolivro de vocês já? Não, existe um que é feito na Fundação Dorina Noel, que fica no Rio de Janeiro, e na Benjamin Constant. Só que assim, esses livros são às vezes feitos com leitor de PDF, não com voz humana, a maioria com leitor de PDF. Que a gente dorme no meio do caminho. Ou com uma narração só. Esse formato de radionovela, a gente está sendo pioneiro no Brasil e no mundo. Como é que tu avalia a autoestima, o desenvolvimento das pessoas que começam a ter acesso a essa radionovela? Literatura é uma coisa fascinante, tanto para nós que somos videntes, como para as pessoas cegas. Incrivelmente, as pessoas cegas leem muito mais livros do que a gente. Eles costumam dizer que o livro é o melhor amigo deles. Eu conheço pessoas cegas que fazem universidade do 2º grau e as pessoas videntes não conversam com eles. Então, o amigo deles é o livro. Então, assim, mesmo cegos, eles conseguem fazer todas as imagens que tá ali no livro, eles conseguem criar as histórias assim como a gente vidente cria a história. Então, a literatura traz essa coisa do contato com o vidente e a autoestima. E para as pessoas que perdem a visão, ela traz a autoestima de volta porque a pessoa consegue rever as imagens que ela via quando enxergava. Da mesma maneira, começam a criar histórias dentro da leitura, né? E a pessoa pensa já, tem um sonho, né? Parece assim que as coisas voltam a funcionar, até estudar já é possível. Exatamente. Um diploma. Bem, eu vou falar a minha experiência pessoal. Sim. Tem uma moça que faz letras português também, cega, e tem outros alunos também que fazem outros cursos. Eles entram na cota de cegos e tem que parar várias vezes a faculdade porque não tem material para estudar. Porque ou o professor dá textos ou livros que tem que passar para um estagiário para passar para o leitor de PDF. Né? Inclusive, eu estou colocando agora na UFSC um projeto que vai ler só esse material para todos os cursos. Que, digamos, o aluno de História leia o material do pessoal de História. O aluno de Filosofia leia o material para o pessoal de Filosofia. Tem uma senhora cega que acabou de entrar no direito no semestre passado, ela teve que pagar pessoas para ler o material dela. E quando ela viu que estava chegando a esse ponto, ela pediu socorro ao projeto para a gente ler o material dela. Por que ela teve que pagar? Porque você dificilmente encontra um estagiário, uma pessoa nova, que não é interessada em direito, para ler material de direito. Imagina. Né? Então, você tem que ter pessoas que tenham afinidade com o processo. Isso é super interessante porque você pega um aluno de direito que vai ler para ela, ele vai estar estudando ao mesmo tempo. Alguns alunos que entraram no projeto tinham medo de apresentar o TCC e aí disseram, olha, eu consegui apresentar o TCC por causa do projeto. Então, ele não ajuda só, digamos, a pessoa baixa visão e cega que vai receber o material. A gente tem diversas pessoas que são aposentadas, que estavam em depressão e que vieram para o projeto e saíram da depressão através de ajudar outra pessoa, através da literatura e através da radionovela. É maravilhoso o processo que a gente tem passado até agora com essas pessoas. A gente não pode perder, então, essa oportunidade, né? Esse projeto de conhecer. Então, no Facebook, Projeto Releituras, Releituras, audiolivro. Audiolivro. O Projeto Releitura Livro Acessível. Ótimo, Fátima. Obrigada pela presença aqui, pela participação. Projeto incrível. Vamos torcer para que dê tudo certo. Imagina, eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Obrigada agradeço. a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar. Basta mandar sugestões e pautas para o e-mail que está aqui embaixo da sua tela. Obrigada e até o próximo Rede de Inclusão.